primeira dúvida que nos foi enviada hoje é a seguinte: namoro há 8 anos, não quero constituir união estável. Posso fazer um contrato de namoro? Uma situação bastante atual, né? Esse questionamento referente ao contrato de namoro, a validade do contrato de namoro, né? Para aquelas pessoas que hoje vivem um relacionamento, às vezes um relacionamento duradouro, né? Mas a pessoa tem medo dos efeitos que aquele relacionamento pode gerar, os efeitos jurídicos que podem advir daquela relação prolongada no tempo. Né? E aí cogita-se hoje sobre a possibilidade de realização, de celebração de um contrato de namoro e sobre a validade desse contrato. Né? Então, para a gente contextualizar, primeiro a gente precisa entender o que é a união estável, né? A diferença da união estável para o namoro, para que a gente chegue, então, né, nessa resposta, se esse contrato é válido ou não. Nós sabemos que hoje no Brasil existem várias formas de constituição de família, e não apenas o casamento. Ao lado do casamento, uma das formas mais comuns de constituição de família é a união estável. E a união estável, né, ela nem sempre foi reconhecida como entidade familiar. Esse reconhecimento, ele se consolidou após a Constituição de 1988, né, lá no artigo 226 da Constituição, a união estável passou a ser contemplada como uma forma de constituição de família ao lado do casamento. Então, a união estável, ela deve sim ser reconhecida como uma entidade familiar, e isso hoje é inquestionável. Só que a união estável é uma união de fato. Diferentemente do casamento, que é uma união formal, a união estável é uma união informal. Então, como é que eu provo o casamento? O casamento eu provo através da certidão de casamento. Quando eu quero me casar, eu vou até o cartório de registro civil, vou declarar a minha vontade, né? Vou sair dali com uma certidão de casamento. É a prova do casamento. A união estável não. A união estável, ela se consolida através de uma convivência que se assemelha a um casamento, mas sem as formalidades do casamento. Eu vou tentar ser mais claro. Então, o que é necessário para a constituição de uma união estável? Quando é que um relacionamento passa a ser caracterizado como uma união estável? Quando nós verificarmos a presença daqueles requisitos que são exigidos pela lei para a caracterização dessa entidade familiar. E quais são esses requisitos? Esses requisitos, pessoal, são aqueles contemplados lá no Código Civil, no artigo 1723, que eu vou resumir para vocês aqui, tá? O primeiro requisito é que seja uma união pública, ou seja, que não seja uma união clandestina, né? Aquela união que acontece aí às escusas, né? Aquela união que acontece apenas para fins, às vezes, de encontros sexuais, né? Em que as pessoas não têm conhecimento, não convivem, aquele casal não convive socialmente, né? Eles convivem na intimidade, mas socialmente não se apresentam como um casal, não seria, né? Não preencheria esse requisito da união pública. Então, eu brinco com os meus alunos, união pública é quando você leva o outro no batizado, no velório, né? Na missa de sétimo dia, né? Então, quando você participa, né, desses compromissos sociais, quando você convive publicamente com o outro. Além da publicidade, a lei exige que a união seja uma união contínua e duradoura. Andressa, o que é isso, uma união contínua e duradoura? Contínua é aquela união onde não há aquelas interrupções frequentes, que as pessoas se encontram de tempo em tempo, né? Às vezes a gente brinca, o amor de primavera foi um amor de verão, né? Em janeiro a gente se encontra, no carnaval a gente se encontra, ano que vem a gente encontra, né? Ficamos ali mais 15 dias, uma semana juntos, não teria continuidade, não preencheria o requisito da continuidade. Então, a continuidade é aquela relação mesmo sem interrupções, sem lapsos temporais muito grandes nos quais aquelas pessoas não conviveram como um casal. A relação duradoura, né, ela vai ter que ser analisada à luz das circunstâncias do caso concreto, já que não existe um prazo mínimo para que uma relação constitua, né, seja caracterizada como uma união estável. Na dúvida aqui do nosso seguidor, ele fala que ele namora há 8 anos.
e não quer constituir união estável. Né? 8 anos, se presentes os demais requisitos, seria um tempo considerado aí razoável para uma relação ser considerada união estável? Com certeza. Dificilmente, né, na minha experiência prática, eu vi alguma relação com menos de 1 ano, menos de 2 anos, ser caracterizada como uma união estável. Tá? Mas, volto a dizer, não existe um prazo mínimo. Isso vai depender das circunstâncias do caso concreto. Portanto, é importante a gente, né, destacar que quanto mais tempo aquele relacionamento perdurar, mais fácil, mais elementos eu terei para demonstrar a existência da união estável. Então, já falamos a união pública, contínua, duradoura, e agora a cereja do bolo. Agora é o requisito mais importante e que vai diferenciar a união estável do namoro, que é o propósito de constituição de família. Tá? Então, o propósito de constituição de família, ele existe na união estável, mas ele não existe no namoro. Quando eu falo propósito de constituição de união estável, não significa, né, aquela intenção no futuro de vir a noivar, casar. Né? Normalmente, as pessoas que namoram, muitas vezes têm esse objetivo de, no futuro, né, vir a contrair casamento. Mas aqui eu não estou dizendo sobre esse propósito futuro. Quando o legislador diz com o objetivo de constituição de família, significa dizer que aquelas pessoas já vivem como se casadas fossem. Ou seja, elas não são casadas, mas elas vivem como se casadas fossem. Elas se apresentam socialmente como se casadas fossem e vivem, né, de forma comprometida, né, com determinados deveres que não existiriam no mero namoro, como, por exemplo, um dever de mútua assistência. As pessoas se apresentam como um casal, né? Então, assim, a gente verifica, né, muitas vezes esse propósito de constituição de família através da análise de elementos fáticos, né? Como, por exemplo, eu moro junto, mas eu não apenas moro junto com fulano, eu não apenas vivo aqui com ele há muitos anos, mas como também sou dependente dele no plano de saúde, eu sou dependente dele no cartão de crédito, eu tenho uma conta corrente conjunta, é ele que paga a minha faculdade. Então, notem, são determinadas particularidades que existem quando a pessoa constitui de fato uma família e que não existem no namoro, ainda que o casal de namorados venham a viver juntos. E aí eu destaco mais um ponto importante, né? Uma dúvida também frequente. Não há necessidade de viver sobre o mesmo teto para que a união caracterize, para que a relação, né, se constitua em uma união estável. Então, vejam só, claro que se o casal vive junto sobre o mesmo teto, é mais fácil provar a união estável, mas não é um requisito essencial, não é um requisito primordial. Então, feita essa explanação a respeito dos requisitos para a constituição da união estável, a gente entra na questão do namoro. Então, vamos pensar que o nosso seguidor, né, nos informou aqui que vive, que se relaciona com uma mulher, né, namora com ela há 8 anos, que não quer constituir união estável, se ele pode fazer o contrato de namoro. E aí a resposta é o seguinte: posso fazer o contrato de namoro? Posso. Todavia, se essa relação tiver os contornos de um namoro. Se a relação do nosso seguidor já preenche os requisitos da união estável, não vai adiantar ele fazer um contrato de namoro para tentar se esquivar dos efeitos daquela relação, né? Por quê? Porque aí nós teríamos uma manobra tendente ou com o objetivo de fraudar a lei, né? Então esse contrato seria nulo. O nosso Código Civil diz que é nulo o negócio jurídico que tem por objetivo fraudar lei imperativa. Agora, se realmente ele vive apenas um namoro e não há ali o preenchimento, né, dos demais requisitos para a caracterização de uma união estável, sim, ele pode fazer esse contrato de namoro e na eventualidade dessa relação terminar,
né, e da namorada buscar o reconhecimento de uma união estável, esse contrato de namoro servirá de prova, né? Será um dos elementos de prova, né, para fins de demonstrar ao juiz que aquela relação não era uma entidade familiar, de que aquela relação não passou de um mero namoro. Tá? Então, para que nós possamos, de fato, extrair algum efeito do contrato de namoro, é necessário que aquela relação seja única e tão somente um namoro. O que não se pode admitir é a utilização desse contrato para burlar a lei, tentando dizer que o que eu vivo é um namoro, mas, na verdade, de fato, o que eu vivo é uma união estável. Tá? E aí, para nós sabermos se aquela convivência constitui ou não uma união estável, teremos que analisar a presença desses requisitos, né? E aí, caso essa situação seja judicializada, quem vai fazer essa análise é o juiz, né? À luz das circunstâncias que permearam ali aquela relação, né? E aí eu posso produzir diversas provas, uma prova testemunhal, a prova documental, o depoimento pessoal das partes, né? O princípio do livre convencimento do juiz. Então, essa análise vai ser feita pelo juiz, tá? Então, se realmente é um mero namoro, pode sim fazer um contrato de namoro e ele vai, né, com certeza, ser um elemento de prova importante numa eventual ou futura ação judicial. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever aí no nosso canal e deixar o seu like, né? Deixa aí sua curtida, deixa sua dúvida também. Se você tem algum questionamento sobre direito de família, sobre direito das sucessões, preenche o formulário aqui embaixo, né? Que na sexta-feira, todas as sextas-feiras, às 11 horas, eu estarei ao vivo, tá? Para responder aí as suas dúvidas. Agora, pessoal, nós vamos para a segunda pergunta que nos foi enviada aí por uma seguidora, em uma situação bem delicada e bem frequente. O questionamento é o seguinte, pessoal: sou amante, tenho algum direito?